Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui a aula, conhecendo a paleontologia. Meu nome é Ivan de Freitas Júnior, sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O docente que é responsável é o Gustavo Oliveira. Bom, vamos começar aqui com a introdução. Você sabe o que é paleontologia? Bem, a paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram no passado remoto da Terra. A paleontologia trabalha em conjunto com a biologia e a geologia, e é importante para entender a evolução das espécies e como os ambientes do planeta se modificaram ao longo de sua história geológica. A paleontologia também tem importância econômica, ajudando os geólogos na descoberta de reservas de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral. Isso também engloba a importância da paleontologia, que ela é muito importante para a economia, como eu acabei de citar, fósseis. Bom, como na imagem anterior, deixa eu voltar aqui, essas conchas e tudo mais são fósseis. Aí pergunta, o que são fósseis? Bom, fósseis são registros da vida preservada em pedra. Quase todos os organismos vivos podem deixar fósseis, mas geralmente apenas as partes duras das plantas e dos animais fossilizam. Órgãos internos, músculos e pele deteriorizam-se rapidamente e raramente são preservados. Mas os ossos e as conchas são bons candidatos à fossilização. Por conta disso, quase não existem registros fósseis de organismos moles, como água-viva ou vermes. Aí você me pergunta como são formados os fósseis. Bom, geralmente através da petrificação. Com o tempo, os sedimentos se acumulam por cima e endurecem em rocha. À medida que os ossos decaem, os minerais se infiltram na substância, na substituição, perdão, do material orgânico, células por célula, em um processo chamado petrificação. Alternativamente, os ossos podem deteriorar-se completamente, deixando um molde do organismo. O espaço vazio pode então se encher de minerais, fazendo uma réplica de pedra do organismo. Aqui também temos outros exemplos. Temos também outras formas de fossilização, que podem aparecer de um modo mais incomum na natureza. Tem como, por exemplo, o amba. Aí, o que é amba? Amba são restos de seres vivos que podem ficar presos na seiva das árvores. Então, ela endurece, formando amba. É um material semi-precioso. Aí, como exemplo de uma fossilização, eu vou usar o filme, além da imagem aqui, claro, vou usar o popular do filme Jurassic Park, que é um mosquito do primeiro filme lá, inicialmente. Ele fica preso numa seiva e daquele mosquito eles tiram o DNA que usam para fazer o parque dos dinossauros, que usam o DNA dos dinossauros preservado naquele mosquito. Bom, outras formas é a erupção. Erupções vulcânicas também podem formar fósseis, quando os animais ficam presos nos fluxos de cinza quente. Nesse caso, o fóssil é um buraco na forma do animal. Como, por exemplo, aqui, eu trouxe o exemplo das pessoas, aqui, por exemplo, que é uma pessoa da cidade de Pompeia, hoje um famoso sítio arqueológico. A desmistificação da paleontologia. Bom, graças a filmes e alguns conteúdos inscritos, livros e tudo mais que as pessoas têm mais acesso, muitos que ouvem a palavra paleontologia associam instantaneamente a imagem de dinossauros e pensam que se trata exclusivamente de estudar sobre esses belos animais extintos. Bom, a paleontologia é bem mais do que isso e bem mais importante também. Alguns dos principais objetivos da paleontologia que podemos citar, eu peguei alguns aqui, temos conhecer como os seres vivos evoluíram através do tempo, determinar a idade das rochas com base no estágio evolutivo dos animais, plantas, fósseis, reconstruir o ambiente em que o fóssil viveu, reconstruindo para o entendimento dos climas, da dinâmica das massas de terra, continentes, no passado.
auxiliar na reconstituição da história geológica da Terra, através dos estudos das sucessões fanáuticas e florísticas preservadas nas rochas. Identificar rochas ricas em substâncias minerais e combustíveis, como petróleo, carvão e, claro, a econômica, como eu falei inicialmente. Mas também não podemos tirar a importância dos dinossauros e dos filmes na paleontologia. Não apenas pelo conhecimento que trouxeram pelo tempo, que os dinossauros, pelos fósseis de dinossauros que eles nos trouxeram, mas também pelas pessoas. Muitas pessoas acabaram conhecendo a paleontologia por conta desses filmes. Viram, por exemplo, o Jurassic Park, ficaram interessados e foram procurar saber mais. Acabaram vindo pelos dinossauros, como eu falo, e ficaram pelas outras áreas, que o conhecimento acabou ficando na cabeça delas, gostaram, se apaixonaram, e muitos paleontólogos, muitos professores dessa área hoje em dia, acabam que chegaram onde estão hoje, mas inicialmente por causa dos livros que eles leram inicialmente, dos dinossauros, e hoje são ótimos profissionais, sabendo que a paleontologia é bem mais do que isso. Aqui, vamos ao uso de metodologias ativas, aqui é sobre a aula. O que é metodologia ativa? Bom, metodologia ativa de aprendizagem consiste em uma forma de ensino no qual os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta, tirando os alunos da zona de conforto, que acaba sendo o método usado hoje em dia para ensinar, que é o método clássico, que é ler e ouvir. Então, o, o foco nessa metodologia ativa acaba que é trazer o aluno, dar ênfase no aluno, trazer ele para ser o protagonista da aula. Não apenas o professor lá na frente falando e ele ouvindo, mas também ele participando em conjunto com o professor para formar essa aula. Aí aqui eu trouxe algumas vantagens da metodologia ativa para o ensino. Bom, aqui temos, por exemplo, melhor uso da memória, compreensão mais completa dos cenários e situações do cotidiano, maior conhecimento de conteúdo, pensamento crítico aprimorado e capacidade de resolução de problemas, atitudes mais positivas em relação ao aprendizado, mais entusiasmo por parte dos alunos e professores. Desenvolvimento otimista do pensamento criativo, adaptabilidade, comunicação e habilidades interpessoais. Bom, aqui do lado eu trouxe uma imagem que é a pirâmide de William Glasser. Bom, William, ele foi um psiquiatra, mas que os seus estudos teve grande relevância para a área da educação também. Essa pirâmide que ele construiu, ele falava que ninguém quer ser preso a o tédio. E muitos que ele falava aqui é que se o aluno não se interessar pelos estudos, pelo assunto na sala de aula, ele vai procurar lá fora assuntos que interessem mais ele. Então aqui ele tem uma pirâmide que como você aprende mais. Seria 10% lendo, 20% escutando, 30% vendo, 50% ver e escutar, que seria a maneira tradicional de ensino, que seria a metodologia tradicional que você lá na frente, professor, você fala e o aluno escuta. O aluno escuta, escreve algumas coisas. Aí o que eu posso trazer aqui para metodologias ativas seria ampliar esses 50% e trazer os outros 70, 80, 95%, que seria trazer o aluno para trabalhar na sala de aula sobre paleontologia, para que ele fique mais interessado, não seja uma coisa do cotidiano dele, não seja uma coisa chata, que ele vá ver e vai falar naquela aula só, e depois acabou, o cérebro dele esquece, porque foi uma coisa chata para ele não queria realmente aprender. Aí por isso que nas 70%, 60% você aprende conversando, perguntando, repetindo, 80% você escreve, interpreta, expressa, demonstra, pratica,
E 95% você consegue absorver mais explicando, resumindo, elaborando, ilustrando. Seria muito daquilo de você parar, de apenas ouvir e ler e você falar em sala de aula, você se expressar. Isso seria trazer os outros 70% da aprendizagem, 80%. Método a ser abordado no conteúdo, que é um exemplo do que eu faria em sala de aula. Bom, inicialmente, daríamos uma aula sobre o assunto e passaríamos alguns vídeos e textos sobre o tema. O tema em aberto pode, não apenas sobre a primeira aula, que a primeira aula, que isso aqui eu trazendo para a primeira aula, sobre mostrando paleontologia para os alunos que não viram do zero, assim, do nada. E isso aqui pode ser abordado em outras aulas, não apenas nessa, mas em outras aulas, pode ser ao longo da disciplina. Isso pode ser aplicado também para outras matérias, em conjunto com os outros professores. Bom, aí na próxima aula, dividiríamos a sala em grupos diversos. Então, apresentaríamos um jogo de tabuleiro. Isso aqui, aí você pode pensar, não, mas isso só serve para criança e tudo mais. Não, esses jogos aqui são muito bons, desde do ensino médio ao ensino fundamental. Isso pode ser aplicado no ensino superior também. Onde cada grupo responderia uma pergunta. E se acertarem, avançariam uma casa. Chegando em um certo número de pontos, eles poderiam pegar um atalho. Aqui no desenho está simulando aqui no 7 por 12, do 12 por 16, por exemplo. Um certo número de pontos. E eles poderiam pegar um atalho onde eles ganhariam um número maior de casas avançadas para cada resposta certa. Mas, em compensação, as perguntas seriam mais difíceis. Aí eles escolheriam se eles queriam pegar o atalho ou se eles escolheriam no caminho padrão, mas demorariam mais para chegar ao final. E isso não seria, por exemplo, isso não seria feito numa aula só. Isso poderia ser um tabuleiro maior, com mais casas e tal, chegando assim, tipo, num certo número de aulas, e no final da disciplina, teria o vencedor, e assim teria uma premiação, mas não uma premiação muito grande, porque o intuito daqui não é dinheiro, nem o ganho, assim, mas seria mais o conhecimento que eles absorveriam. E a competição em sala de aula e tudo mais acabariam incentivando mais os alunos. Aí, exemplo de pergunta é fácil que eu trouxe. A exemplo aqui nesse slide que eu trouxe. O que é um fóssil? Isso aí seria uma pergunta fácil. Vamos citar exemplo assim que eu daria aula na terça e na sexta para a turma. Na terça eu passaria o conteúdo teórico com os vídeos, com os textos, algumas atividades para casa curtos. E na sexta eu passaria no final da aula, por exemplo, esse jogo. Que seriam para ver se ele reteram a informação. Aí, por exemplo, se ele pegasse e com o tempo as perguntas ficariam mais difíceis com o longo decorrer da disciplina. Um exemplo de pergunta difícil que eu coloquei aqui, que seria tipo do 7 por 12, que pularia as casas, seria: cite um exemplo de uma fossilização de erupção e explique o que seria uma fossilização de erupção. Aqui nos slides anteriores, eu falei da erupção, que seria a erupção vulcânica, o que é, e um exemplo, que seria de Pompeia, mas existem outras que eles poderiam pegar na internet, que eles poderiam procurar por si mesmos. Isso ali ainda mais alimentaria a curiosidade deles e, além da curiosidade também, isso estimularia eles próprios procurarem suas próprias informações, saírem da zona de conforto, não apenas aceitarem o que o professor disse, mas pesquisar por conta própria. E foi isso. Eu agradeço por terem ouvido até aqui. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao professor Gustavo pela oportunidade. E fiquem bem.